pessoal, estamos de volta com mais um episódio da quinta temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, uma iniciativa vinculada ao Grupo de Estudos em Funcionalismo, o GEF, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Eu sou Janiele, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC, PPG-LIN, e integrante do projeto Linguística Funcional Integra, coordenado pela professora doutora Nádia Paulino Pessoa Prata. No episódio de hoje, eu recebo o professor doutor Felipe Aleixo, pesquisador do Grupo de Pesquisa Corpus de Libras. Ao longo da nossa conversa, contamos também com a colaboração dos intérpretes Diego e José Nilson, que torna este momento acessível em Libras. Para iniciar, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional do professor Felipe Aleixo. É professor do curso de Bacharelado em Letras Libras da Universidade Federal de Roraima e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva, PROFEI, da UFRR. Doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Araraquara, São Paulo. Seus interesses de pesquisa concentram-se em estudos de base funcionalista sobre a Libras, em sociolinguística e no ensino de língua portuguesa para surdos. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre funcionalismo linguístico. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre linguística das línguas de sinais, especificamente na vertente funcionalista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bem, o tema de hoje é unidades oracionais complexas na Libras, hipotaxe condicional. E para começar, vamos ao ponto de partida, o conceito básico. Em primeiro lugar, o que são orações condicionais? O que significa produzir uma oração condicional? Muito bem, então vamos começar pelo começo, né? O que são as orações condicionais? Primeiro, é importante dizer que eu tenho ficado obcecado pelas orações condicionais desde o início do meu doutorado, né? Eu escrevi uma tese sobre as orações condicionais na perspectiva funcionalista para a Libras, né? Para a língua brasileira de sinais, e a partir disso que a gente vai fazer a nossa discussão. É importante dizer que eu também sou um dos coautores do capítulo sobre sintaxe da gramática de Libras, né? Especificamente a seção sobre orações condicionais, em que eu desenvolvi junto com a professora Angélica Rodrigues, que é esse o sinal dela, e a professora Liona Paulos, tá bem? Bem, as orações condicionais, então, o que são orações condicionais? As orações condicionais são construções linguísticas que estabelecem uma relação de hipoteticidade, né? Algo pode ou não pode acontecer, né? Então, essa relação hipotética entre duas proposições. Então, são duas proposições que se interligam. A condicional é aquela que a gente chama de prótase, tá bem? E ela sempre vai se conectar com a oração principal, aquela que se costuma chamar apódose, tá bem? Então, é na prótese que a gente apresenta a condição, né, da sentença, e na apódose, na oração principal, a gente expressa o que decorre dessa condição, né? Se a gente for olhar numa perspectiva tradicional, né, as pesquisas, por exemplo, em línguas orais, a gente costuma descrever essa relação como sempre tendo o uso de uma conjunção condicional dentro da oração hipotática, né, da prótese, e depois a oração principal. Numa perspectiva que, se a gente fosse observar no português, teríamos se, oração hipotática, então, oração principal. Tá bem? Bom, então, na perspectiva funcionalista, né, que eu adotei, produzir uma oração condicional em Libras significa articular uma relação de dependência discursiva em que um enunciado só se sustenta a partir da existência do outro enunciado, né? Então,
na minha perspectiva, na perspectiva funcionalista, essa visão não se limita à lógica formalista, né, formal, mas envolve, sobretudo, as intenções comunicativas, o contexto discursivo e, além disso, os recursos visogestuais da Libras, né? Então, a condicionalidade, ela emerge como uma prática discursiva que organiza o pensamento, a interação e também a estrutura informacional da sentença, né? Então, em outras palavras, produzir uma oração condicional não é apenas relacionar duas proposições de forma abstrata, e sim organizar a informação no discurso, gerir expectativas e construir sentidos em diferentes níveis, né? Semântico, cognitivo, pragmático. Então, quando um sinalizante produz uma oração condicional na Libras, ele não está apenas combinando alguns sinais, né? E sim, ele está ativando um conjunto de estratégias visuais e prosódicas que dão ao enunciado um valor condicional reconhecível pelos seus interlocutores, né? Então, a gente teria algo como, em português, se chover, eu não vou à escola. Então, eu estabeleço aí dentro desse limite da sentença uma hipótese, uma possibilidade, né? Se porventura chover, se não chover, eu vou à escola. Então, existe uma relação de dependência e semântico, pragmático, discursiva entre essas duas sentenças. E a gente observa que existem níveis de hipoteticidade desenvolvidos, enunciados pelas orações condicionais. Então, por exemplo, eu tenho, como essa sentença que eu produzi agora, algo que é mais hipotético. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas eu posso ter uma condicional que a literatura costuma chamar de contrafactual, que seria uma condicional do tipo impossível de ser realizada, né? Então, por exemplo, se eu tivesse nascido rico, eu viajaria todo final de semana, né? Por que é impossível? Porque eu não nasci rico, né? E eu não tenho condições de viajar todo final de semana. Então, essa é uma condição impossível de ser realizada. Então, nesse caso, nós teríamos uma condicional contrafactual. E, em contrapartida, eu tenho, então, além da hipotética e da contrafactual, eu tenho condicionais que são mais factuais, do tipo, se a janela quebrou, a gente precisa trocar, né? Então, é algo que já aconteceu, não existe a possibilidade de não acontecer. Então, essa relação de causa e consequência é veiculada por meio de uma oração condicional, né? Então, assim, sob a perspectiva funcionalista que eu adoto, né, na minha tese e também que colocamos na gramática da Libras, as orações condicionais, elas são entendidas como estruturas motivadas pelo uso e pela interação, né? Então, isso quer dizer que a forma das condicionais não pode ser explicada de forma isolada, né? É só usar um sinal específico que eu tenho condicional, né? Então, para ter uma oração condicional, eu dependo do contexto comunicativo, né? Do estatuto informacional da oração condicional, da prótese, né? Então, se eu tenho ali informação velha, ou informação dada, informação nova, do grau de hipoteticidade que eu falei agora há pouco, ou seja, se é uma oração condicional mais factual, ou mais hipotética, ou mais contrafactual. Eu posso ir, por exemplo, para as questões de domínio do uso, num sentido mais pragmático, para observar se eu tenho uma oração condicional epistêmica, que envolva atos de fala, que seja metatextual, né? Então, produzir uma oração condicional em Libras significa articular no fluxo discursivo uma hipótese que orienta a interpretação de outro enunciado,
mobilizando simultaneamente, então aí, pensando na Libras, recursos manuais, não manuais, ou seja, expressões não manuais, e recursos contextuais também. Okay? Bom, professor, agora que já temos essa noção inicial, vamos falar um pouco das formas de realização. De acordo com suas pesquisas, quais são as estruturas mais utilizadas na Libras para a construção das orações condicionais? Bem, então, os nossos dados, eles partem, né, do Corpus de Libras, né, que é um projeto encabeçado pela professora doutora Ronice, né, Ronice Quadros, e outros pesquisadores, né, como o professor Jair, da Universidade Federal de Alagoas, enfim. Então, a partir, né, desses dados que nós tivemos, nós observamos dois grandes tipos, né, de construções condicionais. O que a gente costuma dizer de enlace conjuntivo, né, ou seja, existe a presença de um conector condicional manual, né, nas orações condicionais. Nós priorizamos a percepção de duas conjunções manuais condicionais, que são se, né, que é a mais prototípica, a mais utilizada, se, e também com o uso do sinal exemplo, né, que ele tem algumas características diferentes do sentido de por exemplo. Quando usado como condicional, isso daqui eu tenho inclusive o Malfin de si, pronuncio, eu faço a ação bucal, né, como se estivesse pronunciando a conjunção se, né, e eu faço isso aqui, se, né, então usando o sinal exemplo. Então, esse primeiro tipo, né, que a gente chama de condicionais conjuntivas, né, esses sinais, eles funcionam como elementos explícitos de ligação entre a prótese e a apótese. Então, a gente sabe que ali tem uma oração condicional a partir da observação desses sinais. Mas, né, há também um outro tipo que a gente chama de enlace justaposto, né, a justaposição. O que significa isso? Significa que eu não tenho nenhum elemento específico ali, manual, né, que seja característico da condicionalidade, né? Significa o quê? Que eu não tenho conjunção nem em prótese, nem em apótese, e o que vai demonstrar que está acontecendo uma condição ali são as expressões não manuais e o contexto de realização. Então, como exemplos de marcadores não manuais, que são prototípicos aí de orações condicionais, nós temos os mais usados, né? O arqueamento das sobrancelhas, a projeção da cabeça para frente, esse Malfin de si, né? Faz, né? E a gente observa também entre prótese e apótese, né, um piscar de olhos que delimita o limite aí entre uma oração e outra, né? Então, como eu disse, o uso mais prototípico identificado nas nossas pesquisas é o arqueamento de sobrancelhas, né, sobre a prótese. Então, é na oração condicional. Então, se eu não tenho nenhuma conjunção manual, durante a prótese, durante a oração condicional, o sinalizador, ele arqueia as sobrancelhas, né, e juntamente com isso, ele pode fazer o Malfin, né, de si, que é o que a gente chama, ele faz esse, né, e há essa projeção da cabeça para frente. É sempre assim? Nem sempre assim, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Mas esse conjunto, ele sinaliza a fronteira entre a oração condicional e a sua consequente, a oração principal, né? Já na oração principal, na apótese, a gente sempre vai observar o quê? A gente vai observar que quando eu saio da oração condicional e eu vou para a oração principal, a gente sempre vai observar uma mudança do corpo,
né? Então, por exemplo, o formato das sobrancelhas, elas podem abaixar, elas podem franzir, né? Eu posso ter uma mudança na inclinação da cabeça, ela pode ir para o lado, ela pode ir para baixo, para cima, enfim. Há sempre na apódose uma mudança corporal que indica que eu saí da oração condicional e eu cheguei à oração principal. Bem? Certo, professor. Então, pensando no olhar teórico sobre esse fenômeno, como a abordagem funcionalista contribuiu para a investigação das orações condicionais na Libras? Interessante a gente enfatizar essa questão teórica, por quê? Porque grande parte, vamos dizer, a maioria das pesquisas sobre línguas de sinais, não só no Brasil como no mundo, são pesquisas de base estruturalista, muitas voltadas ao gerativismo, né? Então, há poucas pesquisas, né, no Brasil e no mundo que enfatizam esse olhar funcionalista para as línguas de sinais, né? E nós estamos começando no Brasil, né, esse movimento de tentar trazer, né, a metodologia de uso, né, de análise funcionalista para as línguas de sinais, e nós temos algumas implicações, por exemplo, o uso de dados naturalísticos, né? Então, uma das alternativas que nós temos encontrado, além da construção dos nossos próprios bancos de dados, cada pesquisador costuma construir o seu, nós temos acesso, então, a algumas seções do corpus de Libras que são muito úteis para essa pesquisa. Então, a abordagem funcionalista, ela, para a questão das orações condicionais na Libras, ela foi fundamental porque ela permitiu analisar as orações condicionais não apenas em termos estruturais, né? Como a mão faz, como a sobrancelha é feita, como eu produzo, como eu mexo a boca, como eu mexo a cabeça, né? Além disso, a gente observa as funções discursivas, o contexto de uso e quais são as motivações comunicativas para o uso dessas orações, né? Então, seguindo autores clássicos, né, que estudaram orações condicionais nas línguas orais, né, como, por exemplo, Halliday, Dick, Switzer, Dancy, né? Então, nós consideramos três dimensões principais para analisar as orações condicionais na Libras. Então, a gente, sim, parte de uma noção mais estrutural, observando quais são os sinais, né, quais são as conjunções, como a oração é organizada, né, então, numa perspectiva sintática também. Então, como essas orações condicionais são articuladas. Então, qual é a ordem dos constituintes, como é feito o uso dessas conjunções, quais são os marcadores não manuais. Mas, além disso, a gente parte também por uma perspectiva semântica, né, observando, então, quais são os graus de factualidade, de hipoteticidade, de contrafactualidade veiculado por essas orações, e também numa perspectiva pragmática, né? Então, em quais contextos as condicionais são utilizadas. Quais são os domínios, por exemplo, o domínio de conteúdo, o domínio epistêmico, o domínio dos atos de fala, o domínio metatextual, como a informação, como o grau de informação é veiculado, né, a essa troca de informação entre os constituintes, entre as orações, né? Então, dessa forma, numa perspectiva em que a gente reúne estrutura, sintaxe, semântica, pragmática, discurso, né, a gente consegue demonstrar que as condicionais na Libras, elas não podem ser explicadas só, né, por uma análise estrutural, puramente estrutural, né, porque elas estão ligadas às estratégias interacionais, à organização da informação. Por exemplo, as orações condicionais tendem a ser os tópicos, né,
das suas sentenças. E também a gestão do fluxo discursivo. E entrando agora na parte prática da sua pesquisa, como o corpus de Libras foi utilizado na realização da sua pesquisa? E de que forma você identificou as marcações manuais e não manuais nos dados analisados, professor? Muito bem. Esse que foi o grande, né, que é o trabalhão, né, o trabalho braçal mesmo, né? Então, veja bem, nós utilizamos, como eu já disse, o corpus de Libras, né, que ele é desenvolvido em vários lugares, né, do Brasil. Nós temos bancos de dados da Grande Florianópolis, da Grande Maceió, nós temos, enfim, em diversos lugares do Brasil, no Acre também, né? Então, esse conjunto de dados, ele foi a principal, o corpus de Libras, né, ele foi a principal base de dados empírica, né, da investigação, da pesquisa, né? Então, a gente precisou assistir aos vídeos na sua sequência, né, na sua totalidade. Muitas pesquisas, por exemplo, em línguas orais, a gente faz buscando termos específicos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre as condicionais no português, eu poderia abrir um banco de dados e procurar ali, por exemplo, o se, né? A conjunção se. Eu poderia, enfim, encontrar termos específicos e analisar só aquele trecho específico dentro da situação comunicativa. No caso do corpus de Libras, a gente tem todos os sinais glosados, né? A gente tem as glosas, a segmentação, né? Sinal por sinal, a gente tem o uso das expressões não manuais, e a gente tem uma proposta de tradução, né? Mas o que é importante dizer é que o olhar do pesquisador funcionalista é muito importante para a realização desses dados, né, no sentido do contexto. Então, a gente tinha observado, muitos desses exemplos, por exemplo, estavam glosados como, no caso da conjunção exemplo, né? A gente observava na tradução, muitas vezes, por exemplo, e ao analisar o vídeo, né, a gente começou a observar que esse sinal exemplo estava sendo produzido de uma forma diferente de quando a gente quer exemplificar alguma coisa, né? E a gente começou a observar que haviam ali informações não manuais relevantes que indicavam que aquele sinal não estava sendo usado no sentido de, por exemplo, ele estava sendo utilizado como uma conjunção que introduzia uma oração condicional, como se fosse o se mesmo, né? Então, foi fundamental assistir a essa produção, né, naturalística ou semi-naturalística produzida pelos surdos, digo assim, porque eles estavam em estúdio, né, havia câmeras, então, alguns pesquisadores que dizem até que os dados são semi-espontâneos, enfim, há contradições nessa área, mas o mais importante é dizer que o material visual ele foi todo segmentado, glosado num software que a gente usa, chamado Elan, né, em que a gente faz anotações linha a linha dos sinais manuais e das expressões não manuais. Depois, todos esses dados eles são organizados em planilhas, né, então, para análise quantitativa, depois a gente faz gráficos, observando a frequência desses marcadores, por exemplo, a posição da prótese, os tipos de orações condicionais, e depois disso que a gente faz a classificação, né, qualitativa segundo critérios. Então, como eu disse, formais, semânticos e pragmáticos, né? Então, todo esse processo metodológico, ele garantiu uma análise robusta, né, e replicável, que permite observar como a condicionalidade ela se manifesta na Libras em situações reais de uso, né? Então, com relação às marcações manuais e não manuais, né, nos dados analisados. Então, como eu disse, a gente identificou a partir da observação detalhada dos vídeos, né, e dessa segmentação do Elan. Muitas vezes a gente assiste em câmera lenta os vídeos.
Então, no Elan, a gente tem a possibilidade de andar frame a frame, né, da tela do vídeo, para observar cada detalhe que é produzido pelas mãos e pelo corpo do informante, né? Então, para marcação não manual, então a gente observou sinais específicos, né, atuando como conjunções manuais. Então, o mais utilizado foi o se, como eu disse antes, né, que tem algumas variações. Tem gente que faz com a mão fechada, tem gente que faz com a mão um pouco mais aberta, tem algumas pessoas que até fazem se, né, enfim. E o outro sinal, né, que é o sinal de exemplo, né, como eu já disse, que é esse. Com relação às marcações não manuais, né, que são esses elementos, né, visuais, corporais, né, que acompanham a prótese e a apótese, entre as principais, então a gente identificou o arqueamento das sobrancelhas, né, indicando prototipicamente a prótese, a projeção da cabeça para frente, né, o mouthing, né, a ação bucal, si, o piscar de olhos, né, e, como eu já disse antes, a mudança, né, na inclinação da cabeça, no formato das sobrancelhas, no direcionamento do olhar, né. Então, cada detalhe é importante para a gente observar quadro a quadro, né, e comparar as ocorrências para a gente tentar observar padrões estáveis de uso nessas orações condicionais. Então, professor, estamos chegando ao momento final da nossa conversa. E para encerrar, vamos pensar na dimensão do uso e do sentido. Como as relações semântico-pragmáticas contribuem para a compreensão dos diferentes usos das orações condicionais na Libras? As relações semântico-pragmáticas, elas foram fundamentais para classificar as condicionais, né, na Libras, de modo a identificar os 4 domínios de uso, seguindo aí os preceitos de Switzer, 2002, e Dancier, 1998, fizeram pesquisas translinguísticas sobre as orações condicionais em outras línguas. Então, o que foi atestado para outras línguas orais, nós também identificamos para a Libras, né, que é uma língua de sinais. Então, por exemplo, nós encontramos usos nos domínios do conteúdo, de uma forma com situações do tipo, se o ouvinte inclui o surdo, então tem inclusão. Então, é um campo, né, em que a gente observa condições que são aplicáveis ao mundo real, a questões que acontecem de fato, né? Eu posso ter orações condicionais que estão no nível epistêmico, né, ou seja, condições que revelam conhecimento ou crença do informante. Então, por exemplo, no sentido, se ele sabe Libras, então ele deve ser professor, né? Eu tenho, por exemplo, uma outra dimensão, que é chamada dimensão dos atos de fala, que nós também identificamos, que são que acontecem quando há condições para a realização de um ato comunicativo do tipo, se você quiser, eu explico de novo, ou do tipo, se você está com fome, tem comida na geladeira, né? E um outro campo que nós também identificamos é o campo metatextual, em que há a organização do discurso, né? Então, quando a gente tem algo, se a gente olhar o próximo exemplo, a gente vai ver, se eu usar esse sinal, o informante vai entender, né? Então, a partir dessa perspectiva, nós identificamos orações condicionais em todos esses níveis, né? Além disso, então, a pesquisa funcionalista, ela permite também que a gente analise o tipo de informação que é veiculado pelas orações condicionais, né? Porque isso também pode interferir na forma como os surdos codificam as orações condicionais. Então, por exemplo,
as orações condicionais, elas costumam, né, normalmente, elas veiculam informação velha, informação dada, o que faz que elas funcionem como os tópicos das suas sentenças, né? Então, é por isso que, normalmente, as orações condicionais, elas são antepostas à oração principal. Então, primeiro, a gente apresenta informação velha, né, informação dada, a informação que a gente consegue recuperar a partir do discurso, porque já foi dito antes, porque já foi mencionada antes, e depois, por meio da oração principal, a gente introduz informação nova, né? E o que é interessante é que, não só no Brasil, mas no sentido geral, os pesquisadores, eles acordavam em dizer que a posposição, essa inversão de orações, é agramatical nas línguas de sinais. Então, eu não poderia ter primeiro uma oração principal para depois ter uma oração condicional. Então, veja só. Então, eu comecei a minha pesquisa já com isso na cabeça, né? Que as orações são sempre antepostas, que as orações condicionais são sempre antepostas, as orações condicionais são sempre antepostas. E aí a importância de observar os dados, né? Quando, de repente, começam a aparecer dados em que eu observo a oração principal acontecendo primeiro e depois a oração condicional, ou seja, uma posposição da oração condicional, uma inversão. Então, o que até então se pensava ser gramatical estava ali sendo usado naturalmente por pessoas surdas, interagindo, né, entre si, se entendendo mutuamente, o que demonstra que não é agramatical, né? Que se as pessoas estão fazendo uso disso, então faz parte da língua, né? Então, nós começamos a investigar esses dados e a gente observou que quando há essa posposição, né, da oração, que até então se acreditava ser um fato agramatical na Libras, acontece o inverso. As orações condicionais, elas deixam de funcionar como tópicos das suas sentenças, né, veiculando informação velha, e elas passam a veicular informação nova, funcionando assim, como que a gente costuma dizer, funcionando como adendos restritivos. Então, esse é um dado inédito, né, para as línguas de sinais no contexto geral, uma vez que a literatura acreditava, né, discute que essa inversão seria gramatical, mas na Libras a gente tem exemplos aí, inclusive estão na gramática da Libras, de posposição das orações condicionais. Bem, além disso, quando a gente analisa, por exemplo, o tópico, né, as orações condicionais, eu disse, funcionam como tópicos das suas sentenças, a gente observou semanticamente que esses tópicos, eles são diferentes, né? Por exemplo, existem tópicos que a gente chama tópico de retomada, ou seja, em que eu consigo observar bem explicitamente algo que já foi dito antes e que está sendo veiculado pela oração condicional. Eu consigo observar noções, por exemplo, de contraste, de opção. E o que chamou bastante atenção é que existe um tipo de tópico chamado tópico de exemplificação. Esse tópico de exemplificação normalmente acontece quando eu tenho uma exemplificação dentro da oração condicional. E aí o que foi interessante? Nós observamos que todas as orações condicionais que foram veiculadas, que foram codificadas por meio da conjunção exemplo, se, elas estão dentro dessa seara dos tópicos de exemplificação, o que demonstra, né, na língua um processo de gramaticalização. Ou seja, o sinal lexicalizado, exemplo, por exemplo, passou a ser utilizado como se, por exemplo, e a partir de um período, os surdos deixaram de colocar o se, né,
e passaram a usar apenas exemplo como conjunção que introduz uma oração condicional, né? Então, é uma revelação explícita aí de um processo de gramaticalização dentro da Libras para as orações condicionais, né? Enfim, há muitas questões, né? Por exemplo, mais um exemplo, né? A gente conseguiu observar que não existem marcadores exclusivos para cada domínio. Por exemplo, existe uma pesquisa para a língua de sinais israelense, que a pesquisadora diz assim, muito pontualmente, que se uma oração condicional é contrafactual, o surdo franze a sobrancelha. E se é factual, ele arqueia a sobrancelha. E a gente começou a observar que nos nossos dados essas coisas não acontecem, né? Que a gente observa que esses marcadores não manuais, eles se sobrepõem aí aos usos de outras funções. Então, por exemplo, quando eu tenho negação, quando eu estou em contexto de dúvida, quando em contexto de contrafactualidade, então a gente consegue observar que não há marcadores específicos, né, para grupos discretos, né, fechadinhos, como, por exemplo, a gramática tradicional quer que seja, né? Então a gente observa que há um contínuo, a gente fala um contínuo de factualidade, do mais factual para o mais hipotético, né, em que as condicionais elas podem assumir essas graduações, né, em vez de categorias estanques, né? A partir das nossas pesquisas, né, quais foram os principais resultados, né, sobre as orações condicionais na Libras? O que a gente tem, então, né, que o uso mais prototípico das condicionais é o que não há conjunção manual, e quando acontece isso, há uma combinação, então, de sobrancelhas arqueadas, do Malfin, da projeção da cabeça sobre a prótese das sentenças. O que é mais comum é a anteposição da oração condicional, né? É a forma mais recorrente, mas a posposição não é a gramatical e aparece quando a oração condicional traz informação nova, funcionando como adendo, né? Os graus de hipoteticidade, eles não se distribuem em grupinhos fechados, né? É como se eles se misturassem, né? Então há um contínuo aí, variando de orações mais factuais até menos factuais ou contrafactuais. A gente observou que há recorrências de uso na Libras em todos os 4 domínios de uso, semântico-pragmáticos, de conteúdo, epistêmico, atos de fala, metatextual. E o que é mais importante de tudo isso, né, a pesquisa, ela reforça que as orações condicionais na Libras, elas são um fenômeno discursivo, não apenas estrutural, né, e que a sua descrição enriquece tanto a gramática da Libras, quanto o campo da tipologia das línguas de sinais, quanto o campo da surdos, né, do ensino de língua, né, de Libras para surdos e como L2 para ouvintes, e também pensar estratégias a partir disso para o ensino de língua portuguesa para pessoas surdas. Tá bem? Professor Felipe, foi ótimo ter você aqui com a gente. A conversa foi super interessante e ajudou a entender melhor como funcionam as orações condicionais na Libras. Muito obrigada por dividir esse conhecimento de um jeito tão acessível. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não esqueçam de seguir a gente pelo YouTube e Spotify para conferir os próximos. Até mais. Obrigado.